Sobre o verbo have, a gente vai ver ele hoje principalmente com foco no futuro, ok? Para a gente falar em todos os sentidos que ele tem, que a gente já viu, que é de comer e beber qualquer coisa. Lembra que a gente usa have para tudo que a gente come ou bebe. Para falar de ter dificuldades, coisas que são nossa de posse, ok? Tudo isso no futuro. Então, por exemplo, o primeiro exemplo que eu coloquei aqui é sobre o café da manhã. Então, a gente tem, na verdade, três tipos de futuro, certo? Um a gente já viu que é o contínuos. Contínuos, ele é amplamente usado como futuro para coisas certas que vão acontecer, que eu tenho data, eu já tenho tudo planejado, então eu posso usar o contínuos, inclusive é mais usado. E a gente tem o segundo tipo de futuro, que agora esses são mais oficiais, digamos assim, que é o uso do going to, o famoso gonna. A gente precisa de to be para usar ele. E a gente tem o futuro com will. Teoricamente, existe uma separação, né? Então, a gente tem o going to como um futuro mais certo, mais planejado também. E o will como um futuro mais espontâneo, uma coisa que eu acabei de decidir ou algo assim. No dia a dia, eu não noto essa separação, essa preocupação em usar um ou outro. Simplesmente sai, o que sair a gente vai usar. Principalmente hoje em dia, que a gente tem o gonna, né? Que eu brinco que se going to fosse uma Maria Eduarda, gonna seria a Duda. Então, ela é uma forma de você usar esse verbo de forma mais rápida, digamos assim, com mais praticidade, certo? Essa primeira frase, vou colocar minhas tabelinhas que eu gosto aqui. Quando eu falo que eu vou tomar café da manhã, a gente tem que tomar cuidado com o português nesse caso, porque esse tipo de futuro que a gente fala no português, ele também é uma gambiarra, né? O certo, teoricamente, né, seria a gente dizer tomarei café da manhã. Eu farei, eu terei, mas a gente ignora esse futuro geralmente no dia a dia e a gente usa esse vou. Lembrando que going to não é go sozinho, certo? Eu não posso, por exemplo, falar I go, para eu vou, have breakfast. Isso aqui não pode acontecer, porque go aqui sozinho é como se o verbo go sozinho ele tem perna, ele tem um movimento. Então, isso aqui não pode acontecer. O que, na verdade, acontece é esse uso de going to, uma estrutura inteira, que é como se fosse uma etiqueta que eu colasse na minha frase e com isso ela vai para o futuro. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é porque eu vejo muita gente passar pelos mesmos problemas, mesmas dúvidas. E é normal, né? Todos nós somos influenciados pelo português, que é a nossa língua mãe, tá tudo certo. Eu só fico repetindo porque eu quero deixar isso bem claro, o mais claro possível. E às vezes a gente ouve uma vez e parece que a gente entendeu, mas ainda fica aquela coisa meio, ok. E aí a gente ouve de novo, quando uma hora vai. Ok? Então, eu não vou usar a estrutura I go como futuro, nunca, ok? Go é o verbo ir, eu brinco que ele tem perninha, ou seja, a gente vai literalmente para as coisas. Aqui, por exemplo, eu poderia dizer I go home to have breakfast. Aí daria, eu vou para algum lugar, ok? Agora, se eu vou no sentido de tomarei café da manhã, eu vou usar I'm going to have breakfast. Aí sim, agora sim eu tenho a estrutura going to, lembrando que going to sempre vai usar to be também, ok? E aí o verdadeiro verbo da frase é o to be. Então, quando, por exemplo, eu quiser falar que eu não vou, eu coloco o not aqui no to be, ok? Fez sentido assim? Deixa eu colocar a opção do gonna, que é o que eu falei com você. Como se going to fosse a Maria Eduarda, gonna é a Duda. Então, quando eu falo gonna, é um pacotinho. Dentro do gonna já tem o going e o to juntos, ok? Por isso que depois de gonna sempre tem um verbo também. Fez sentido até aqui? Então, quando eu falo que eu vou tomar café da manhã, vai ser essa estrutura que a gente já viu. I'm going to, certo? I'm going to have breakfast. Esse daqui a pouco tem algumas opções, porque eu sempre gosto de colocar uma coisinha a mais, né? A gente tá vendo o verbo have, mas se dá para ver uma estrutura, por que não? Então, aqui eu posso usar soon, que dá uma ideia de logo, tipo daqui a pouco. Eu posso usar in a while,
também como uma estrutura de daqui a pouco. In a while. Duas tá bom, né? I'm going to have breakfast soon. I'm going to have breakfast in a while. Posso usar, então, por exemplo, I'm gonna have? Claro, posso. Inclusive, é muito comum no dia a dia. I'm gonna have breakfast. Eu vou colocar um com going to e um com gonna. Fica assim, ó. I'm gonna have breakfast in a while. Então, aqui é uma expressão para daqui a pouco, in a while, e soon também dá esse sentido de daqui a pouco. Lembrando de fechar esse N, ok? Soon. Esse O com O parece dois olhinhos, ó, não parece? Fazendo. Então, viu? O com O, lembra que provavelmente o som vai ser que é um som de U mais longo, ok? I'm going to have breakfast soon. I'm going to have. Repara que com have, eu não deixo sair um I aqui. Eu coloco tanta força nesse A que é meio bobado, ele é um have, que eu não deixo sair I. I'm going to have breakfast in a while, ok? No nosso exercício de sempre, a gente vai fazer também com outra pessoa. Então, vamos colocar com she aqui. Você vai ver que não vai ter nenhuma variação no have, quando for she. Por quê? Porque o verdadeiro verbo da frase não é nem o going to aqui. Como tem essa estrutura com o to be, o going to, e depois o verbo, o verdadeiro chefe dessa frase é o to be. Então, quando eu for falar que ela vai tomar café da manhã, eu vou mexer no to be, mais nada. Então, eu vou falar is, tá vendo aqui, ó, is, que é a forma do to be para she, mantém todo o resto. Going to have breakfast. Breakfast in a while, soon, tanto faz. Tá vendo? Faz sentido, ó. She's going to. Então, né, no futuro, a gente não mexe no have em momento nenhum. Ele não deixa de ser have. Ele não vira has em momento nenhum, porque ele não vai ser o verbo principal da frase no futuro. Ok? Ele vai dar o sentido de que a gente está falando de ter aqui, qualquer sentido que tenha o have, mas na hora de mexer na frase para mudar o tempo verbal, para concordar entre a estrutura da frase, não é nele que a gente mexe. Fez sentido isso? Não fica com dúvida, hein? I'm going to have breakfast. She is going to have. Eu só mexi no to be, consegue ver? Vou manter o soon aqui. Ok? E não importa, eu posso colocar com eles, por exemplo, they are, porque a gente só mexe no to be, ó. They're going to have breakfast in a while. Faz sentido? E aí, como a gente sempre faz, eu também vou fazer pergunta e vou negar a mesma estrutura, certo? Porque eu posso fazer pergunta e negar. Eu só não tenho como colocar no passado, porque obviamente é um futuro, né? Então, são duas coisas opostas. Agora, por exemplo, não faz sentido se eu perguntar se eu vou. Até faz um pouco, né? Mas vamos perguntar se você vai. Então, se eu tenho uma estrutura de afirmar com to be de you are, eu poderia dizer you are going to have breakfast soon. Tipo quando a criança pede para comer doces, ou a criança pede para comer alguma coisa, você fala, não, you are going to have breakfast. You're gonna have breakfast. Né? Você vai tomar café da manhã. Isso, o verbo não vai para has sempre quando usamos going to, exatamente. Na verdade, com going to ou com will, a gente não vai mexer no have. Porque para a gente poder mexer no have, precisar de auxiliar ou alguma coisa assim, esse verbo ele precisa ser o chefe, ele precisa ser o verbo principal da frase. Toda vez, qualquer estrutura que a gente estiver usando que usar o to be, o verdadeiro chefe da frase é o to be. Eu estou dizendo estruturas que, claro, obviamente, a gente não vai ver agora, né? Não vou trocar o assunto, mas a gente pode ver com estruturas mais para frente, com estruturas que são, vou dizer, não são básicas. Pode não ser avançadas, nada muito rebuscado, mas que é usado no dia a dia, por exemplo, com supposed to. A gente sabe que supposed to é para falar coisas que era para acontecer.
Então, por exemplo, era para ele estar em casa, era para ele me ajudar, é para ser assim e tal. Quando eu tenho supposed to, eu vou usar o to be. Isso quer dizer que eu não vou mexer com mais nada além disso, entende? Então, tem to be, eu não mexo na estrutura do verbo que está ali acompanhando e que está dando o sentido da frase, como é o caso do have aqui. Independente do verbo que for, então poderia ser it, poderia ser qualquer coisa. Eu vou só mexer no to be, ok? Então, na hora de perguntar, eu tenho you are, por exemplo, vou perguntar para você, não, you are, você vai tomar café? Então, eu sei que eu preciso inverter, porque isso faz parte da lei, na lei estrutural do inglês. Lembra? Desde sempre. Toda essa briga que a gente tem na hora de montar frase é porque tem uma lei que na hora de fazer uma pergunta eu tenho que inverter. Se eu não tenho to be, eu coloco do, eu dou meu jeito, mas eu vou inverter. Então, quando eu for perguntar se você vai tomar café da manhã, eu inverto o to be para obedecer essa lei, are you? E todo o resto mantém igual. Igual, ok? Então fica, are you going to have breakfast soon? Are you going to have breakfast soon? Tá vendo? Porque o chefe da frase, o verbo que vai sofrer todas as coisas que a gente pode fazer com uma frase, que é virar pergunta, ser negativa, vai ser o to be, nenhum outro. Nem o going to, que tá aqui como se fosse uma partícula engessada. A gente não mexe nele, ok? Poderia colocar gonna? Poderia tranquilamente. Are you gonna have? Lembrando que o gonna é o pacotinho do going com to. Então, se eu falo gonna, eu já falei o to, ok? E quando eu pergunto se ela vai, por exemplo, eu vou inverter aqui com is she. Então, se eu estou afirmando que ela vai, eu falo she is. Na hora que eu pergunto, vira is she. Então, ficaria is she going to have breakfast soon? Ela vai tomar? Eu posso trocar aqui para gonna? Com toda certeza. Posso trocar para gonna. She's gonna have breakfast soon. Quer dizer, é uma pergunta ainda. Is she gonna have? Ok? E o gonna, ele é muito usado no dia a dia. Geralmente, americanos têm mais preferências, né? Americanos, canadenses e tudo mais. Britânicos têm um pouco de ranço, geralmente, de contrações. Então, gonna, wanna, gotta, geralmente eles dão uma evitada. Mas, não quer dizer que não se possa ou deva usar, porque tem culturas, por exemplo, que até obedecem um pouco mais à pronúncia britânica, tipo na Irlanda, que eu noto uma mistura. Então, de todo jeito, vai fazer bem você saber e você conseguir usar se você quiser, ok? Fizemos a pergunta, agora nós vamos falar que não, ok? Então, eu vou falar que eu não vou tomar café da manhã. Não faz muito sentido eu usar daqui a pouco. Mas até vamos usar, porque não fica errado na estrutura. Então, eu vou dizer que I'm not. I'm not going to... Vou colocar o gonna aqui. I'm not gonna have breakfast in a while, por exemplo. Ou today, ok? Ou poderia falar you aren't going to. Também dá? Só falar que não, só mexer no to be. Por isso o verbo to be é tão importante, né? Porque tem muita, muita, muita estrutura que é usada com ele. Inclusive, nas próximas aulas do Segredo dos Verbos, eu quero entrar em estruturas que usam verbos como o verbo to be. Por exemplo, quando a gente usa used to, para falar que está acostumado, eu costumava, eu estou acostumado, eu estou me acostumando, eu vou me acostumar. Tudo isso é uma batalha de verbo to be, que a gente não tem como evitar, entende? E vai ser muito útil para a gente também. Caso você tenha dúvidas ou sugestões de aulas, pode ficar à vontade. Ah, pronúncia de while, ok. Aqui a gente não vai falar esse ele não tem som, certo? Opa. Ele não tem som. E eu vou começar a pronunciar como se fosse com U, depois eu falo I, e depois eu pronuncio o L, que é meio que um O. O. Vou até colocar com L. While. O. Vou ficar vermelho. While.
E o I que é o forte. Tem um mineiro aqui, ó, o I. Why. Why all. Why all. Ok? Vamos falar que não aqui para ele, né? Então, eles não vão tomar café da manhã daqui a pouco. Então, a gente vai falar they're not. Geralmente, esse tipo de coisa, a gente coloca o not bem enfatizado para ficar claro que é o not. É porque a gente quer deixar muito claro que não, de forma alguma. Então, they're not going to have breakfast. Eu não tô gostando desse now while porque não me parece uma coisa. Não me parece uma coisa que a gente falaria, né? Eles não vão tomar café da manhã daqui a pouco. Isso mesmo. E na while, se a gente for juntar a expressão toda, e na while, uma coisa só. E na while. Tipo assim. E aí, quando a gente fala assim, a gente tá colocando tudo, ó. In a while. In a while. Pode usar in a while para daqui a pouco à vontade. Fica muito legal na fala. Ok? Pronto, vamos a fazer mais um. Eu vou ter uma reunião, lembrando que a reunião é minha, vou ter, então ela é com have também, certo? Então, você vai ver que as coisas já começam a ficar mais cíclicas agora, porque a gente não tem. A hora que você viu uma estrutura afirmando no presente e no passado, se tiver, né? Aqui futuro. Negou, perguntou, não vai ter grande novidade depois disso mais. Por isso que tudo que você estuda, afirmando, perguntando e negando, ok? Que aí você mapeou toda a estrutura. Ó, eu vou ter uma reunião. Então, se sou eu vou usar o to be, que é para eu. I'm going to have a meeting. Quando que é minha meeting? Tomorrow. Tomorrow. E aí, na hora da pergunta, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou perguntar assim, ó, quando você vai ter uma reunião? No futuro? Do mesmo jeito. Então, eu vou colocar a palavra when, de quando, que ela não interfere em nada na estrutura da frase, ou que ela meio que acrescenta um detalhe na minha pergunta para me ajudar a ser mais específica. When are you, vou inverter, certo? Are you going to have a meeting? Faz sentido eu perguntar when are you going to have a meeting tomorrow? Não faz muito sentido, porque se eu quero saber o horário, eu perguntaria com what time. Posso perguntar? Posso também. A gente matando um monte de coelho com uma palavra só aqui, ó. What time? Qual horário? Mesma estrutura. Are you going to have a meeting tomorrow? Agora sim fez mais sentido. Tá vendo que a estrutura é exatamente a mesma. Are you going to have? Poderia ser gonna? Poderia. When are you gonna have a meeting tomorrow? Quer dizer, a meeting. What time? What time, para indicar mais um detalhe da pergunta, para eu deixar a minha pergunta um pouco mais específica, tá vendo? Que geralmente a gente precisa, né, dessas perguntas um pouco mais específicas. Are you going to? Posso ter gonna? Sempre. Sempre posso ter gonna. What time are you gonna have a meeting tomorrow? Tomorrow. What time? What time are you gonna have a meeting tomorrow? Poderia ser qualquer outro verbo aqui, ok? Fez sentido? Vamos fazer o mesmo exercício agora com uma outra pessoa. Vamos fazer com he, ok? Então, ele vai ter. Vamos fazer tudo com gonna agora. He's gonna. Repara que ele é falado com preguiça. Gonna, tá vendo? He's gonna have a meeting tomorrow. He's gonna have a meeting tomorrow. Ele vai ter uma reunião amanhã. Quando que ele vai ter a reunião amanhã? Quer dizer, quando ele vai ter a reunião? Então, when is he going to have a meeting? Tá vendo que a estrutura mesmo, ela não mexe? O que é muito bom, né? A gente só tem que acostumar com ela. E para acostumar, significa que a gente tem que fazer vezes suficientes para que isso fique normalizado, digamos assim, né? Porque a gente vê a estrutura muitas vezes uma vez só.
Ou a gente vê uma vez só, ou a gente vê dentro de um contexto só e não mistura isso com outras estruturas. Então, esse é o maior erro, eu diria, de quando a gente está estudando inglês, estudar como se fosse um detalhe, uma única coisa, uma única caixa. Então, por exemplo, quando eu vou estudar when, eu só estudo when. Só estudo as palavras, as perguntas com WH. Então, só estudo what, when e tal. Eu não coloco isso junto com o futuro, geralmente. E é isso que na hora da gente falar não dá certo, porque a gente precisa usar tudo junto, certo? Por isso que eu tento ficar colocando várias coisas ao mesmo tempo, para deixar isso, para minimizar essa questão. When is he going to have a meeting? When is he gonna? Posso usar gonna? Posso usar gonna sempre, ok? Que hora ele vai ter a reunião amanhã? What time? A gente não vai ter medo de falar o nesse what, ok? What time? Um T junta com outro T, porque isso sempre vai acontecer. Se uma palavra termina com som, a próxima palavra começa com o mesmo som, a gente vai ter um som só. É como se fosse um imã. Não adianta tentar lutar contra, não vai dar certo. What time? Fechando o M, porque esse E não tem som. What time é pergunta, então, is he going to have a meeting tomorrow? What time? Que hora? Tem sentido? Quando eu for negar, aonde vai meu not? A gente sabe que o not não fica solto na frase. Então, onde ele vai? No verbo da frase, que o verdadeiro verbo da frase é o to be, como a gente viu. Então, eu vou falar que eu não vou ter uma reunião amanhã. Então, eu vou colocar o not junto com o am. I'm not going to have a meeting tomorrow. Não vou ter a reunião amanhã. Ele não vai ter, vamos fazer com gonna agora, ó. He's not, ou he isn't, também posso. Gonna have a meeting tomorrow. Fez sentido? Ok. Quando eu falo que eu vou almoçar com os meus amigos, essa eu vou fazer a primeira e eu vou deixar a outra de exercício para você, ok? Lembrando que com o acesso do clube, você tem isso para mandar em suporte. Então, se você for mandar, você vai identificar. Você vai falar, ó, eu estou fazendo a aula do segredo dos verbos com o verbo have e eu vou mandar a minha prática. Você manda em áudio sempre. Pode mandar escrito? Pode também, mas o áudio é essencial, porque se você não pratica isso em voz alta, nunca fica natural. A gente acaba não falando, que é o nosso grande objetivo, né? Então tá, eu vou almoçar com os meus amigos. Eu vou ter a mesma estrutura de sempre. To be, que é para I'm going to have lunch. Eu vou almoçar com os meus amigos, with my friends. Como que eu faço isso na negativa? Como que eu faço isso virar uma pergunta? Vamos trocar a pessoa. Então, eu vou... Eu não, nós. Não, nós não. Vamos, mas pode ser nós também, que a gente consegue mexer com we. O to be para we é are. We are. We are going to. Pode ser gonna? Pode ser gonna. Vamos colocar gonna aqui. We are gonna have lunch with. Só que agora não são meus amigos. São nossos amigos. Então, quando são nossos amigos, é are. My friends, meus amigos. Our friends, nossos amigos. Mandar igual estudo. Isso, tudo que você estiver estudando. Se você está dentro do clube, tudo que você está estudando, você tem o direito, o dever e a oportunidade de mandar em áudio como prática e você vai ter feedback para saber se está certo. Só avisar o que você está mandando. Pode mandar as próprias frases, né? Se você já tem autonomia para criar as próprias frases, pode fazer também, ok? Fazer suas frases mais espontâneas. É errando que se aprende, você precisa disso e fazer isso com ajuda é muito gostoso, né? É menos ruim, digamos assim. Então, with our friends. We're gonna have lunch with our friends, ok? Seu exercício é fazer negativa e interrogativa aqui. Ó, negativa e interrogativa.
É o que vai ficar faltando. Com isso, a gente está pronto para ir para o will. Tem muitas palavras erradas no do João. Principalmente a versão B2, ela é assim mesmo. É para isso mesmo, ok? Tem que ter orgulho. Orgulho, tá tudo certo. O futuro com o will, ele é exatamente como o going to. A gente não vai ter grandes surpresas com ele. Por quê? Porque ele é um modal. A gente sabe que verbos modais têm autonomia, né? Assim como o to be tem, para fazer a pergunta, né? Se invertendo, para receber o not, o modal também. Então, a gente vai ter a aula com vários modais, mas o eu, ele é um modal também. Então, com isso, a gente não tem grande problema em relação a isso. A gente não precisa se preocupar em colocar auxiliar, nada disso. Graças a Deus, um problema menos. Então, aonde está o mais desafiador do will? Está na pronúncia. Por quê? Se ele fosse bem faladinho assim, já estaria bom, né? I will. Lembrando que o L no inglês, ele é ó, como se eu estivesse apertando aqui. Ó. Na hora que você faz isso rápido, claro que ele fica mais suave, digamos assim. Mas ainda assim, ele aparece no. Ainda assim, ele vai aparecer. Ele tem uma estrutura que a gente vai fazer esse O, a gente vai fazer esse O, mas aqui ele está dentro da palavra. Agora, quando eu contraio, que é o que geralmente acontece, a gente vai ter somente o som do L. Então, eu vou fazer ao, ao. Eu não vou fazer isso com som de U, mas é bem parecido com o U, só que é um U enforcado. Então, eu vou fazer ao. Quando eu falo que você vai, eu vou dizer you will. Mas na hora que eu contrair, isso vai virar you. You. Repara que eu falo you e acrescento um L só. You. You. Quando eu falo que ele irá, he will. Aqui, claro que eu não tô falando nada, né? Thank you. Quando eu falo he will, eu ainda não falei o que vai acontecer. Eu preciso ainda usar os verbos comuns. Claro, o modal ele tá lá para modular. Mas he will, quando eu vou contrair, que é o mais usado, a gente fala he'll. He'll, certo? Quando eu falo com she will. She will. Então vai ser she'll. She'll. O it é o mais doido, que fica it will, tudo bem? Fica it'll. 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 Tá vendo que eu vou direto do som do T pro L? It'll. We will. Vai ficar o próprio will. 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 Uma coisa que a gente faz muito falando inglês é colocar a língua meio pra fora. Repara, que no TH a gente faz. Não, é muito comum, muito comum. A gente se estranha, claro, mas não tá errado, não, tá certo? Pode estar bizarro, mas errado não tá. They or they are. They will. They will. Quando eu vou contrair, fica they'll. They'll. Ok? Vamos treinar isso na prática para a gente ver se fica natural. Ó, eu tô falando que eu terei tempo. Então, na minha estrutura, que a gente já sabe que a gente vai usar o will, eu vou colocar esse will nessa ordem, entre o sujeito e o verbo da frase, que é o have. I will have. Eu vou ter mais tempo, então I will have more time tomorrow. I will have more time tomorrow. Mas eu não vou nem deixar isso sem contração. Por quê? Porque praticamente não se usa sem contração. A menos que eu fosse responder will you na hora de perguntar, você fala yes, I will. Aí eu não contraio. Fora isso, quase sempre é contraído. Então a gente já vai acostumar como é, ok?
Vamos lá. Repara, ó. I'll have more time tomorrow. I'll have more time tomorrow. Ok? Quando eu mudar a pessoa, eu vou dizer she will, que a gente sabe que vai contrair de toda forma, então vai ficar she'll have more time tomorrow. She'll have more time tomorrow. Ok? Ok, tá aqui? A nossa estrutura é fazer pergunta e negar também. Então, quando eu vou perguntar, graças a Deus, a gente tem um modal aqui. O modal, ele pode virar e se inverter e fazer a pergunta sozinho. Então, não faz sentido eu perguntar se eu vou ter mais tempo. Então, eu vou perguntar se você vai, ok? Se eu afirmando, eu falo you will, na hora de perguntar, eu vou inverter. Então, eu vou ter will you, repara que ele junta até no li aqui, ó. Will you have more time tomorrow? É uma pergunta. Will you have more time tomorrow? Ok? Quando eu quero saber se ela vai, ó, que faz sentido eu perguntar se ela vai. Então, vai ficar will she? Will she have more time tomorrow? Will she have more time tomorrow? Ela vai ter? Ela terá mais tempo? Quando eu for falar que não, a gente tem uma estrutura do will, também contraída, que se junta com o not. Will mais not é igual a won't. E aqui é muito importante sair esse O. Porque se ele sai meio want, ele parece com o verbo querer, want. E se ele sai meio went, a gente tem o passado do go, que é o went, com E. E o futuro, will com not, é on, won't, ok? Então, quando eu falo que eu não vou ter mais tempo amanhã, eu falo I won't have more time tomorrow. Eu não eu não vou ter mais tempo amanhã. Quando eu falo que ela não vai ter, aqui não tem esse problema do L, né? Mas fica, she won't have more time tomorrow. Por que eu tenho que contrair? Será que eu não posso não contrair? Posso. Só que é como se eu estivesse falando, ela não vai ter mais tempo amanhã, entende? E aí fica pesado. Se for o que eu quero, deixar muito claro esse não, eu posso também. She will not. Olha o not, como ele ganha uma força, ele ganha um ênfase. She will not have more time tomorrow. Agora, se eu tô falando de boa, eu vou falar, she won't have more time tomorrow. She won't. Tá vendo que o T meio que some, né? Eu gostava daquela época do meme do sabor, que eu podia usar esse sabor para os T's no final das palavras. E outras também, mas o T é um típico. E agora acabou o meme, né? Vou ter que manter o meme por minha conta mesmo. É tipo quase nada. Ele praticamente não existe ali. Won't. O T, ele... mas ele não faz... ok? Tá fazendo sentido? Então, a gente teve aqui esse. A segunda, eu terei uma reunião. É a mesma coisa, ok? Você vai ver que não tem grande novidade aqui. Eu terei uma reunião. I will have, se é uma reunião, a meeting, ou a meeting. I will have a meeting. Só, né? Não falamos quando. E aqui, eu vou contrair. I'll have a meeting. I'll have a meeting. Vamos colocar outra pessoa aqui. Vamos falar que eles terão. Então, they com will. They will vira they'll. They'll. Repara que a língua meio que nunca sai lá da frente. They'll have a meeting. They'll have a meeting. Eles terão uma reunião. To discuss. Não. Pode falar várias outras coisas depois, ok? Quando eu quero perguntar, eu vou inverter. Então, will, vamos usar o you, né? Não faz sentido eu não saber da minha própria vida. Will you have a meeting? Simples assim, ok? Usei will, posso inverter, acabou. Will you have a meeting? Will they have a meeting? Eles terão? Eu não vou ter uma reunião. I won't have a meeting.
E aí a minha linguagem corporal também faz sentido com o que eu estou dizendo, ok? I won't have a meeting. I won't have a meeting. Só se eu estiver muito feliz de não ter essa reunião, né? Talvez até faça sentido. They won't have a meeting. They won't have a meeting. They won't have a meeting. Tá vendo? Que fica natural. Então, treina a sua pronúncia bem exagerada. They won't have a meeting. Treina assim, porque a sua pronúncia vai ficar bem certinha. Você treina toda a movimentação da musculatura e tudo que está envolvido. Depois você vai conseguir fazer isso rápido, ok? Tudo certo. Então, a próxima eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar o início para você fazer como exercício. Eu desci demais. Para você fazer como exercício a parte anterior, ok? Ó, vou tomar café mais tarde. Repara que eu não falei que é café da manhã. Café da manhã é refeição, assim como almoço e jantar. Se eu não falei, eu vou falar só café, ok? I will, que a gente vai contrair. I'll have coffee. Então, eu posso falar I'll have coffee later. I'll have coffee later. Ok? Vamos colocar uma outra pessoa aqui. Vamos colocar nós. Então, we will, que vai contrair, will have coffee later. Nós tomaremos café mais tarde. O que está faltando aqui? A mesma coisa, negativa e interrogação que você vai fazer e vai mandar no suporte.